Bom dia, queridas amigas, queridos amigos. Esse é o canal Resistentes. Eu sou Eduardo Moreira. Hoje é dia 13 de março de 2021, são 11 horas e 4 minutos. E estamos aqui novamente com a nossa revista de sábado, programa semanal que fazemos nesse horário, às 11 horas da manhã. E tenho a enorme alegria, uma grande honra de receber dois companheiros de luta aqui. Aliás, uma companheira eu estou conhecendo agora, mas como foi indicada pelos queridos amigos da TV Resistência Contemporânea, Gilbert e Givalberto, mando um grande abraço para o amigo Givalberto, não tive dúvidas em aceitar a indicação. Então, vou trazê-los à tela para vocês. Aqui, ó, Gilbert Martins, da TV Resistência Contemporânea, canal no YouTube. Por favor, quem ainda não conhece, pode ir lá se inscrever. Não precisa nem ver os vídeos anteriores, vai na minha dica, se inscreva. Mas, é claro, veja os vídeos que eles já produziram. O Gilbert tem vídeos curtos, de 5, no máximo 10 minutos, com comentários muito precisos sobre as notícias do dia a dia. Vocês podem usar a TV Resistência Contemporânea como seu jornal diário. Eu recomendo. Vão lá, se inscrevam, dê likes, cliquem no sininho para serem notificados de todos os vídeos que forem ao ar. E tenho a enorme alegria de conhecer hoje Tatiana Coelho, uma professora mestra em História, feminista que fala de Goiânia, torcedora do Vila Nova, né, Tatiana? Torcedora do Vila Nova e que está pela primeira vez no canal Resistentes. Eu espero que é a primeira de muitas outras. E também tem seu canal no YouTube. Também faço o pedido a todas e todos, se inscrevam no canal da Tatiana, que é o Feminivinho. Eu recomendo, vão lá, se inscrevam. Vamos fazer uma campanha, pessoal, de inscrições nos canais progressistas, nos canais de esquerda, nos canais feministas. A gente precisa da força de cada uma e cada um de vocês. Você que está nos assistindo em outro canal parceiro, na TV Resistência Contemporânea, no canal Feminivinho, viu, Tatiana? Se quiser depois passar essa live lá, está absolutamente à vontade. A gente quer compartilhar informação. Que delícia. A gente quer compartilhar a informação, mas é muito importante que você que esteja assistindo na TV Resistência Contemporânea se inscreva no Feminivinho e no canal Resistente. Quem está assistindo no Resistente, se inscreva no TV Resistência e no Feminivinho. E quem vai assistir no Feminivinho, se inscreva nos outros dois. Se você está nos assistindo no canal do deputado federal Paulo Pimenta, venha aqui no canal Resistente, se inscreva, no TV Resistência Contemporânea e no Feminivinho e façam o mesmo. Eu quero fazer um elogio público aqui antes de passar a bola para vocês. O deputado federal Paulo Pimenta é um dos únicos parlamentares de esquerda do Brasil que reproduzem os vídeos dos canais de esquerda. Isso deveria ser uma prática de todos os políticos com mandato de esquerda, do PSOL, do PT, do PCdoB. E o deputado Paulo Pimenta tem essa preocupação que agradeço sempre. Tatiana, fala um pouco de você antes da gente começar, por favor. Bom dia a todas, a todas, a todos, né? A hierarquia da fala já começa na questão da representatividade. Somos maioria em número da população brasileira, mas infelizmente ainda pouco representados nos espaços públicos, espaços de poder. E esse é um dos objetivos do Feminivinho, que é trazer essas perspectivas da falta de representatividade feminista, da falta de representatividade de gênero nos espaços políticos. A gente pode ver isso, inclusive, nos canais progressistas, né? Nós temos ainda, mesmo sendo crescente, mas o número de mulheres que assumem esse desafio de ter um canal, a gente sabe que é trabalhoso, a gente sabe como toma tempo, e não muita gente fala, mas é por questão que as mulheres têm preguiça. Não gente, é uma tripla jornada de trabalho. Agora, nesse processo da pandemia, nós estamos com uma quíntupla jornada de trabalho, e realmente é mais difícil para nós mulheres, e justamente por ser mais difícil, a gente precisa do apoio de vocês, a gente precisa da inscrição, precisa da curtida para essas discussões serem monetizadas, chegar a todo mundo. O objetivo aqui do Feminivinho é ocupar canais, é ocupar, resistir e produzir. Então, desde já, o nosso trabalho é esse, é uma tentativa de
informalizar, mas com bastante qualidade, os estudos de gênero, os estudos feministas, lutar, né, antes de tudo, por uma sociedade igualitária, desmistificar, principalmente, o conceito do feminismo como um conceito hierarquizado que quer se sobrepor ao masculino. A gente está sempre batendo nessa tecla. O feminismo é, antes de tudo, uma luta por equidade de gênero. Ninguém quer se inferiorizar ou ser superior a outra pauta, pelo contrário, né? Nós lutamos pela equidade. E na democracia, se não tem equidade de gênero, não há democracia. Essa é a grande tecla que eu bato. Então, eu peço, assim, encarecidamente, vai lá no Feminivinho. O Feminivinho é composto por mim, pela Anne, pelo Raniele. Deixa seu like, se inscreve, ajuda a gente a pôr a boca no trombone aí pelas causas das mulheres feministas, pela causa das mulheres pretas, pela causa LGBTQIA+, porque tudo isso é abraçado pela pauta de gênero. Fica meu agradecimento para vocês, principalmente para o Gilbert, sempre me dando para a gente essa possibilidade de ocupar espaços, ocupar para produzir, para resistir e principalmente para existir. Muito obrigada pelo convite desde já, gente. Maravilha, Tatiana. Olha, já começou em Gilbert. Agora, antes de passar para o Gilbert, eu quero anunciar também que esse programa nós estamos transmitindo, além do canal Resistente, dos outros canais aqui presentes, o canal Roda de Conversas no YouTube, que a gente iniciou também uma parceria com esse objetivo, difundir e compartilhar uma informação diferente daquilo que você vê na Globo, na Record, na CNN, nesses outros canais lixo que a gente tem na nossa televisão. Roda de Conversas na Paraíba, um canal da Paraíba, a quem eu também peço inscrições a todas e todos. Canal Roda de Conversas. Gilbert, muito obrigado, um grande dia para você. Eu adoro os seus comentários, não é porque você está aqui, não, na minha presença, mas realmente gosto muito de você, da TV Resistência Contemporânea. O Gil Valber é um cara sensacional, uma educação incrível. Eu gosto muito de vocês, fica sempre o meu abraço a ambos. Eu quero que você, já no seu bom dia, comente essa semana, né? Alguém disse uma frase que eu acho que se aplica muito bem ao Brasil, né? No Brasil, ninguém morre de tédio. Então, a semana a gente começou com a decisão do Fachin, terça a decisão do Gilmar e do Lewandowski, quarta o discurso do Lula, e ontem já tivemos a decisão do Fachin, rejeitando o recurso da Procuradoria, mas remetendo não para a segunda turma, para o plenário do Supremo. Então, Gilbert, fala do seu sentimento sobre essa semana que nós tivemos aí, por favor. Bom dia, Tatiana. Bom dia, Eduardo. Bom dia, querido. Muito obrigado pelo convite. É uma honra enorme a gente estar aqui no Resistentes. E você falou dos canais, eu quero começar com isso. A primeira coisa que eu queria dizer é que são vários canais, a gente sempre fala, né, Eduardo? Eu, você, o Paulo, o Givaldo, a Tatiana está começando a falar também sobre essa questão. Nós temos que falar dos canais de esquerda, dos canais progressistas, nos nossos canais. Então, é muito importante. Tem a TV 2N do Léo e de mais dois caras. Eu vou até reclamar para ele que não tem nenhuma mulher, para ele botar a mulher lá para poder a coisa andar. Que é muito bom também, TV 2N, né? Além do Resistentes, do Feminivinho, né? Do que mais? São vários outros canais que a gente devagarinho vai falando. Segunda coisa que você falou, que é muito bacana, e eu não sabia disso, a gente já reclamou disso. Primeiro, a falta de apoio é total. É total. Se nós tivéssemos um canal como o nosso... Tá aqui, estamos aqui. Se nós tivéssemos... Não, porque ele falou do Paulo Pimenta. Eu quero chegar nesse ponto rapidamente. Se nós tivéssemos... É claro que é um canal pequeno ainda. São 106, está chegando a 107 mil inscritos. Mas se nós tivéssemos um canal nesse tamanho do nosso e chegasse para a direita, que a gente nunca vai chegar porque é a mesma coisa que matar a gente, já teria apoio. Não tenho dúvida. Eu não tenho a mínima dúvida quanto a isso. Mas a esquerda não consegue apoiar a gente em nada, nem em cesta básica. Nós temos um projeto aqui na periferia, numa região chamada Capadócia. Todo dia aumenta o número de famílias
Subiu para 43 famílias. A gente não consegue 20 cestas. O Givaldo conseguiu agora 20 cestas. Quem entrega a cesta para eles são, vou falar baixinho aqui, os bolsominions que trabalham com ele do TJ. Quer dizer, a direita que está dando as cestas. E a gente faz fotografia, que é coisa horrível, para poder fazer a fotografia da senhora recebendo a cesta, para o Givaldo poder mandar para quem deu a cesta. Então, a esquerda não apoia. Eu estou no canal, eu estou no grupo de escuta. Estou no grupo de escuta. Já fizemos 2 reuniões com o Márcio Postman. É tanto que a próxima reunião é eu que vou fazer a nota. E eu vou fazer a nota para a gente abrir a reunião em cima da questão da comunicação popular nas redes. E vou bater o pau. Eu vou falar sobre isso. Não temos apoio. Não temos apoio. Eu vou fazer aqui uma crítica a uma mulher que eu adoro, que é uma guerreira, uma mulher, acho que é uma das mulheres mais geniais que esse país já produziu nos últimos 50 anos, que é branca, e que é a Dilma Rousseff. Mas nós ligamos para eles, a Tatiana ligou, eu liguei, o Magrão, do Inteligência Acima da Mídia do Paraná, ligou. Gil, eu posso ligar no teu nome? Liga, manda e-mail. A resposta foi, não tem agenda, não deram uma justificativa. Tenho certeza que isso não é culpa da Dilma, é falta de algo ali ao redor dela. Eu poderia ter dito assim, olha, vamos colocar para junho, ótimo, já deixa agendado, a gente vai começar a divulgar. Nem isso, cara. Eu quero até te elogiar, Paulo, Eduardo e o Paulo. Vocês têm uma facilidade enorme de levar uma galera muito forte para aí. A gente quer a ajuda de vocês com isso também. E o outro ponto para terminar isso, essa questão do Paulo Pimenta, que é genial, que eu não sabia. O Paulo Pimenta já veio aqui, veio correndo, infelizmente, no dia ele teve que sair, no finalzinho ele teve que sair correndo. Então nós precisamos de apoio. Como você falou, se cada deputado federal do PT, cada deputada federal do PT, cada governadora, que nós temos uma, do PT e da esquerda, pegar esses canais e jogar nas redes deles, e falar dos canais de vez em quando, ajudaria, eles ficam mudos. O Lula foi tão feliz, aí eu entro na questão da semana. O Lula foi tão feliz na fala dele, que até isso ele falou. Para você ver, a galera fica puta, às vezes, até do nosso lado, quando a gente elogia o Lula. A sensibilidade do Lula, que não é algo que surgiu agora, é uma coisa que ele construiu como homem, como político, como ser humano sensacional que é, ele foi construindo ao longo da vida dele, 75 anos de idade, 74, 75 anos de idade. Mas ele chegou num estágio que, como a Tatiana me mandou um texto ligando, falando do Lula ligando aos orixás e tudo, que eu vou falar algo bem exagerado, é quase uma entidade, né? Como ele falou antes de ser preso, né? Uma ideia, não é mais o Lula, é uma ideia. Ele foi tão feliz que até nessa questão do apoio aos canais de esquerda progressista, ele falou. Se você for na live do Bolsonaro, me desculpa citar o nome desse cara aqui, ele fala. Ele chama a galera para se inscrever nos canais da direita, da extrema direita. E nós ficamos caladinhos. Então está na hora de ir para cima. É uma semana... Meter o pé na porta, como as mulheres estão fazendo. É uma semana histórica na história da República Brasileira. Eu acho que essa semana ela só não ganha dos eventos da Direta Já. Talvez não do dia da liberdade do Lula, talvez não, porque foi histórico, todo mundo chorou, eu quase morro de chorar, a Tatiana acompanhou. Talvez tenha alguns momentos da República que não dá para comparar, que são talvez maiores. Mas essa semana ela é histórica, a gente está muito feliz, a gente não consegue esconder a nossa alegria fazendo os vídeos gravados, fazendo as lives, a gente não consegue. Os bolsominions morrem com isso, de raiva disso. Mas é uma semana bacana. Começou com o Fachin na segunda, na terça-feira começou a votação da suspeição do Moro, que precisa ser punido, precisa ser votado. A gente espera, sinceramente, que no retorno daqui, acho que daqui mais uns 10 dias, eles voltam. Eu acho que tem muita gente dizendo que até o Fachin vai mudar o voto dele. A suspeição do Moro é fundamental, não apenas para Lula, gente.
A suspeição do Moro é fundamental para o sistema judicial brasileiro, que foi quase destruído, isso é muito sério, e para a democracia brasileira. E na quarta-feira, ó, Roberto Volney aqui, ó. Na quarta-feira, a aula do Lula. Uma aula. Para terminar, ele viajou em todos os setores da vida brasileira, com uma facilidade, gente, que mata de inveja. Não vou citar nome, os invejosos. Não vou citar nenhum nome aqui. Mata de inveja. É isso, Paulo. Desculpa que eu falei muito. Te ouvir nunca é demais, meu amigo Gilbert. Fica à vontade aqui. Aqui o canal é de vocês. Tatiana, realmente, como o Gilbert falou, semana incrível. Agora, o Gilbert e Tatiana, o Lula fez um discurso de 1 hora e quase meia, sem ficar lendo o prompter, hein? E eu fico pensando, Tatiana, a oportunidade que a vida nos deu de viver e conviver na mesma época histórica, você como uma mestra de história, de uma personagem como Lula, que eu acho que é único e será único, a facilidade de comunicação que ele tem com todas as parcelas da população brasileira. Você, como mestre em história, fala um pouquinho dessa semana, como é que você avalia isso, por favor, Tatiana? Bom, vamos lá, né? Uma emoção, primeiramente, que a gente já recebeu essa notícia maravilhosa do Lula elegível em plena live com Márcia Tiburi. Então, a notícia veio, a gente estava na live, desestruturou toda a live, o assunto foi para outro lugar, Lula elegível, a própria Márcia Tiburi ficou super surpresa, né? Mas eu fico com a fala dela, que é aquele olho no peixe, outro no gato, né? Porque os movimentos golpistas estão aí. Não pensem vocês que eles largaram o osso fácil, não vão, e a gente tem que estar alerta, muito alerta, porque nós não sofremos somente um golpe, né? Nós sofremos golpes. Como professora mesmo, eu falo golpe que nós sofremos na educação, foi destruidor, não é um golpe político, é um projeto de golpe em todas as áreas, a educação não escapa desse golpe, mas nós recebemos com muita esperança, sim, muita esperança, muita vontade de mudança, né? O Lula historicamente, me desculpem aqui quem é da esquerda, mas eu sempre faço essa crítica, eu sou de esquerda, mas eu falo sempre para o Gilbert que a esquerda ainda tem que se abrir para questões das pautas feministas, para as questões de gênero, a gente ainda encontra muita barreira dentro da esquerda para aceitar essas mulheres, para dar voz a essas mulheres, escutar mulheres pretas, mulheres brancas, mulheres jovens, mulheres trans, enfim, a pauta de gênero ela é plural, então tem que abrir espaço sim, e eu acho que o Lula, no caminhar dele, para a gente ver como tudo é passível de transformação, né? O meu objeto de pesquisa foi o Pasquim na década de 70. Eu estudei as charges do Ziraldo, como o Ziraldo representava o movimento feminista, através do Pasquim, como a esquerda desqualificava o movimento feminista. Então, nós temos, por exemplo, no Pasquim, no Opinião, no jornal Lampião, que também eram imprensas alternativas, falas do Lula falando mal do movimento feminista, acreditem, né? Eu falei para o Gilbert não conta para ninguém isso, mas eu acho muito importante a gente falar. Tem uma fala do Lula, por exemplo, no Lampião, que ele fala que essa questão do movimento feminista é para quebrar o movimento de classe. E olha, depois de uma trajetória política, como esse homem amadureceu, como esse homem abriu os olhos para questões das mulheres, sem nenhum estudo do que vem a ser questão de gênero. Por isso que eu falo que ele é um gigante. Ele não precisa de uma academia. E muitas vezes nós também não precisamos, basta uma questão de sensibilidade. É o que faz do Lula tão gigante, né? É a sensibilidade com o povo, é a sensibilidade com as mulheres, é o exemplo da mãe que ele teve, é o exemplo da companheira Dilma que ele teve, que sofreu um golpe mais do que político, foi um golpe misógino antes de tudo. Então, eu acho que a esquerda, né, a gente tem que aproveitar esse momento de celebração, de comemoração, de rememoração,
e a gente poder trazer as mulheres feministas, as mulheres de luta, para ocupar canal, para dar as mãos, que os canais progressistas deem voz a essas mulheres, porque nós estamos na militância, nós somos maioria dentro do partido, nós somos maioria de eleitores, e o restante, eu falo que sempre falo, 52% da população feminina, da população brasileira é de mulheres, os outros 48% são nossos irmãos, são nossos pais, são nossos tios, enfim, a gente não quer degladiar com ninguém, nós queremos apenas ser abraçados. Eu acho que a fala do Lula nesse sentido, quando ele fala assim, abracem as pautas progressistas, abracem os canais progressistas, progressista já está também querendo dizer, abracem as causas de gênero, abracem as causas feministas, né? A esquerda precisa se atentar cada dia mais para isso. É um movimento revolucionário dentro da esquerda que não tem volta, e a gente está aqui para somar, a gente está aqui para dar as mãos, porque, antes de tudo, a nossa luta é pela equidade, consequentemente, pela democracia. Então, foi uma notícia ótima para nós da esquerda, mas caminhando e sempre quebrando paradigmas, inclusive dentro da própria esquerda, porque ainda existem barreiras para as mulheres feministas que querem ocupar, que querem ter voz, que querem levantar bandeiras, e aqui fica o meu pedido, fica a minha angústia, né? Vamos dar as mãos, vamos nos solidarizar e fazer uma revolução realmente democrática, onde mulheres, os grupos LGBTQIA+, homens, héteros, todos, todas, sejam realmente respaldados pela bandeira da esquerda. Eu falo muito também, viu, gente? Não, maravilhoso, maravilhoso. Ô, Gilbert, deixa eu te passar o seguinte, eu sei que você hoje já tratou do tema lá no TV Resistência Contemporânea. Então, a decisão do Fachin ontem, que foi o que a Tatiana falou, a gente está numa semana muito feliz relativamente às decisões e ao discurso do ex-presidente Lula, que foi histórico, sem dúvida. Agora, a gente também, como ela falou, é gato escaldado, que fica com pé. O sucesso do discurso dele foi tão, não só no Brasil, né, a gente viu sair em toda a mídia internacional, que isso talvez possa provocar uma reação dos golpistas e querer tirar os direitos. E viram que o tamanho desse cara é tão gigantesco, como a Tatiana destacou, mesmo 580 dias preso, mesmo com as injustiças sendo massacradas na mídia corporativa, dia e noite, durante anos, o cara tem o tamanho que ele tem. Eu queria que você fizesse é difícil, claro, não quero exigir de vocês dois nenhum exercício de futurologia, mas o que vocês pensam que pode acontecer a partir de agora com esse gigante, né, que demonstra toda a sua força já no dia seguinte da decisão não, mas da votação do HC da suspeição do Moro. Gilbert, por favor. Eu vou começar rapidamente. Na hora que você foi falando aí, eu fui buscar aqui uma matéria do site 247 de um jurista muito respeitado no Brasil, do grupo Prerrogativas. Eu vou ler para vocês o que ele falou sobre essa questão que o Fachin ele está dando um nó. Ele teve uma atitude corajosa, tanto que os bolsominions foram para frente da casa dele lá em Brasília, né? Ele tomou uma atitude corajosa, que a gente não esperava dele, porque ele tomou tantas atitudes ruins para a democracia brasileira, não estou falando nem do Lula como pessoa, para o Brasil, se tornando um dos lavajatistas mais fortes ali dentro do Supremo, que a gente não esperava essa atitude dele. Então, ele tomou uma atitude corajosa. Mas, ontem, ele resolveu fazer o que ele fez. Aí, o Marco Aurélio Carvalho, ele diz assim, aqui, o advogado Marco Aurélio de Carvalho é especializado em direito público e integrante do grupo Prerrogativas. Discorda da posição do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. O magistrado, como o Eduardo falou, decidiu, nessa sexta-feira, mandar a anulação das condenações de Lula na Lava Jato para o plenário do STF. Olha o que ele diz, abre aspas. O Pleno
não pode funcionar como uma espécie de instância recursal de uma decisão de mérito de qualquer que seja o ministro. A afetação do plenário não existe para isso. Existe para pacificar entendimentos divergentes das turmas do Supremo. Avalia Marco. A instância recursal para decidir a matéria é o conjunto dos 5 ministros da segunda turma. Quem tem que decidir o resultado desse recurso é a segunda turma e não o plenário do STF, falou o jurista Marco Aurélio Carvalho, que tem uma respeitabilidade do meio jurídico do Brasil hoje muito grande. Ele é ouvido por muita gente no Brasil hoje. Eu fiz questão de ler porque eu não entendo nada dessa questão técnica. E para ajudar as pessoas que estão nos ouvindo, que o Fachin, para você ver como o Fachin, acho que ele deu assim perdeu alguns parafusos nesses, né, depois que ele tomou a decisão corajosa de segunda-feira, ele ficou meio louco. Como é que você vai mandar para o pleno do Supremo, se é a segunda turma, como o jurista falou, que tem que decidir? Então, aquilo que a Tatiana falou, para terminar, nós precisamos ficar de olho. Ficar de olho. Falar sobre isso, a gente fala muito no canal, essa semana foi isso, o Resistente está falando agora também. Temos que comemorar mesmo, como a Tatiana falou, mas também ficar de olho. Porque, vamos imaginar rapidamente, gente, eles perderam 4 eleições, depois de 500 anos de governo. 500 anos de governo. Né? Nós tivemos, em 130 anos de república, momentos muito curtos onde governos nacionalistas fizeram alguma coisa pelo Brasil. O governo ditatorial de Getúlio Vargas, né, que fez o horror de permitir que a Olga Benário fosse entregue, né, a um navio alemão que passava no Porto de Santos e foi assassinada numa câmara de gás, grávida. Ela ganhou neném antes, é claro, a filha dela está aqui. Cometeu esse erro histórico, a gente nunca vai parar de falar sobre isso. Nós discutimos isso hoje no canal, a gente não quer nenhum traidor perto da gente. Não estou dizendo que Getúlio era, mas ele errou brutalmente, com as mulheres, com o Brasil, com a democracia, com a humanidade, com os direitos humanos. Mas ele criou também a CLT. O governo dele criou a CLT, que ainda hoje é a base que os governos neoliberais estão destruindo desde a época do FHC. Então, eles perderam 4 eleições para a esquerda. Em 64, eles deram um golpe no João Goulart sem nenhum motivo. Então, eles sempre governaram. Agora, dentro dos limites do sistema capitalista, o Lula conseguiu incluir um monte de gente. Fez um monte de políticas públicas importantes. Eles deram o golpe porque não conseguiam ganhar a eleição e não conseguem. Aí a gente parte daquilo que a Tatiana falou. Se eles deram o golpe, eles podem não permitir que Lula volte. Por isso que o Fabiano falou o que falou hoje também, no nosso canal. Pô, eles, cara, vão jogar por terra, eles vão jogar tudo na lata de lixo deles, esse golpe que eles deram. Eles destruíram o país, e agora? É claro que eles enxergam em Lula por ser um conciliador, um negociador, um cara que pode unir esse país que está destroçado do golpe para cá. Antes disso, quando o golpista Aécio Neves, subiu na tribuna para fazer aquele discurso golpista, deveria ter saído dali preso, se o nosso sistema de justiça não fosse tão golpista também. A partir dali, a gente não conseguiu mais, o país entrou abriram o esgoto, e a gente não consegue fechar. Então, o Fachin vai ter que segurar a batata, porque eu acho que o Gilmar não vai aceitar, os outros ministros não vão aceitar, a Carmen Lúcia não vai aceitar, você vai ver que a Carmen Lúcia não vai aceitar. Ela pediu para votar depois do Marques Nunes. Eu não sei qual é a jogada dela, não gostei muito dela ter feito isso, né? Mas eu acho que a gente tem o voto dela, tem o voto ele é muito garantista, como o pessoal fala, os entendidos, eu acho que a gente tem o voto dele, o Fachin vai ficar isolado dentro da segunda turma. O Toffoli está sofrendo aí acusações, está saindo coisa dele, então, Toffoli é da outra turma, né? São 2 turmas, a primeira e a segunda dentro
Então é mais ou menos isso, não sei se eu consegui explicar, Eduardo, desculpa. Foi ótimo, Gilbert, foi ótimo. Eu quero lembrar, o Gilbert falou aí do pessoal, dos nossos companheiros do site Brasil 247, da TV 247, que hoje estão comemorando 10 anos do 247 hoje. Então, quero mandar um abraço ao Léo Atucho, nosso querido companheiro, a Gisele Federici, ao Aquiles, ao Mauro Lopes, a todo aquele pessoal, todo mundo que está aqui já se acostumou também a conhecer e a assistir. Um abraço para o Zé Reinaldo, especial, pessoa que eu gosto Zé muito. Reinaldo, excelente, todo aquele pessoal que está lá orbitando esse excelente meio de comunicação progressista, né? O maior do nosso campo. Tatiana... não pode virar uma Globo, tá? Eu faço essa crítica quase todo dia. Se centralizar tudo lá, o Lula for só para lá, a Dilma for só para lá, aí nós estamos fodidos. Me desculpa xingar no teu canal, não xingo no meu, desculpa. Xinga sim, mentiroso. Não, é isso. É esse termo, Gilbert, você tem toda a razão. Agora, Tatiana, depois do discurso do Lula, ainda vamos falar dos efeitos dessa semana. Eu vou tentar trazer, eu não sou muito craque nisso aqui, não. Uma matéria já que o Gilbert falou, eu falei, você mandou um abraço para o Zé Reinaldo. Zé Reinaldo é tio dela, casado com a tia dela. Não sabia. Pô, ele é muito bom, adoro o Zé Reinaldo. Olha aqui, ó, o pessoal não perto de abdicar candidatura própria para apoiar Lula em 2022. Além disso, tivemos a manifestação do governador Flávio Dino, logo após o discurso do ex-presidente Lula, dizendo que é evidente que ele estará na trincheira apoiando o ex-presidente Lula em 2022, se puder ser candidato. A gente teve os famosos já tweets do ex-presidente da Câmara durante o discurso do ex-presidente Lula. Tatiana, você acha que o Lula vai conseguir unir não só PCdoB, PSOL, mas unir uma parte do que essa mídia golpista chama de centro, que eu divirjo completamente, os caras são de direita, defendem a política econômica neoliberal, não tem nada de centro nisso, Rodrigo Maia e seus afins. Você acha que ele vai conseguir unir isso para tentar derrotar o Bolsonaro? Como é que você está vendo essas movimentações? Bom, eu acho que é muito cedo para qualquer tipo de previsão, né? A gente não faz previsão enquanto historiador. Acho que minha câmera caiu, gente, peraí. Tá dando para ouvir? Tá. No celular, eu falei para o Gilberto, estou com problema. A gente não faz previsão, a gente faz análise, né? Então, ainda é muito cedo, é uma semana somente de notícia, mas o Lula é um fenômeno, ele é um fenômeno político, isso é inegável. A gente tem em 2003, ele conseguiu justamente chegar por fazer uma aliança, né? Aliança que veio representada pelo Zé de Alencar. Eu acredito muito que ele vai conseguir, sim, fazer essa base de alianças novamente, até porque o centro, né, não tem saída, ou eles vão para o lado da extrema-direita, assim como Ciro, ou eles embarcam na barca furada da extrema-direita, ou vem para o lado da esquerda, não tem como. Eu acredito, até então, neste cenário que estamos hoje, 13 de março, no sábado, eu acredito que ele consiga, sim, fazer essa aliança, porque o Lula, nesse ponto, ele é fenomenal, né, gente? Ele consegue dialogar com a diferença, ele consegue trazer a diferença, o adversário. É nesse ponto que eu acho que ele é muito político, que ele tem a arte da articulação. Isso é a arte da política, né? Independente de partido, ele é uma pessoa que ele não carrega, ele mesmo falou no próprio discurso, né? Ele não carrega mágoa, ele não carrega a vingança. Óbvio que ele sofreu com a raiva, com a traição, mas quando ele vai para o debate, que ele vai mesmo para a articulação política, ele consegue deixar esse sentimento pessoal de lado e promover uma articulação realmente democrática. Então, por essa semana, baseado nas notícias dessa semana, eu não só acho, como eu tenho certeza que ele vai conseguir. Porque, de acordo com as estatísticas que estão aí, ele já está na frente, já está junto com o Bolsonaro, se não passar, né, em uma semana. Olha só, uma fala desse fenômeno
né? Ele já está aí empatado com o Coiso, com o Inominável, né? Deixando para trás Ciro Gomes, deixando para trás o Boulos, o Ciro, gente, o Ciro de 12% parece que vai cair para 5%, né? Então, assim, realmente, ele é o nome, neste momento de polarização, para fazer essa articulação entre todos esses grupos que se esvaeceram, que se esmiuçaram durante essa bipolarização que não contribui em nada para o efeito democrático. Eu conversando com o Gilbert, né, que é a grande problemática da bipolarização é que eu tenho aqui uma coisa de esquerda, de direita, mas quem está nesse meio, nessa linha, acaba se perdendo, acaba sendo esmagado, a diferença some na bipolarização. Isso é um problema muito grande. E aí, que diferenças? Diferenças de mulheres, diferenças de bandeiras, diferenças de tudo, e que essas diferenças que estão no meio da bipolarização, elas também precisam ser agregadas dentro do espectro da política para a gente poder fazer democracia. Essa bipolarização não ajuda em nada para ninguém, não ajuda em nada para a esquerda, e eu acredito sim, o Lula, ele é, antes de tudo, um grande articulador, né? Ele é um cara que ele consegue através do diálogo, através da performance, que foi um discurso assim muito firme, mas muito performático ao mesmo tempo, né? O que ele conseguiu com que Inominável começasse a usar máscara, a defender vacina. Eu falei, daqui a pouco ele está abrindo a live dele, bom dia a todos. Se brincar, daqui uns dias ele está assim. Mas o meu movimento é de muito otimismo, a minha sensação é de muito otimismo, mas também de muito alerta, porque a direita ela não vai aceitar isso facilmente. O Gilbert falou aí, né, desde o golpe militar, desde 64, essa direita tenta adentrar o processo político brasileiro. Eu vou além, né, eu acho que isso vem desde a época da proclamação da República, que foi um golpe militar também. Em 1889, a gente já tem esse projeto militar dentro do Brasil, a própria fundação da Escola Superior de Guerra, a ESG, logo depois da proclamação da República. Então, não é um projeto de golpe que vem de 2000, de recente, não é um projeto que é para o governo Lula, é um projeto de golpe que vem para o povo, que é justamente para continuar a permear, digamos, a operar a desigualdade. É um processo histórico isso. Quem estuda a história do Brasil, quem vai no passado, quem vai pelos sintomas deixados no passado, a gente consegue ver isso plenamente desde a proclamação da República. É um projeto de golpe que se articula há mais de 100 anos no Brasil. E eles conseguiram. Consequentemente, esse osso não vai ser largado fácil. Essa é a leitura que eu faço. É um momento de muito otimismo, mas é um momento de muito cuidado. Então, que fique, mas vamos comemorar, mas alerta, sempre alerta. Não, isso aí, Tatiana, e muita luta, né? A gente não pode achar que só o fato do Lula ter recuperado seus direitos políticos, que tudo está nas costas dele, né? Ele é gigante, mas não é... O cara não é um super-herói, né? Como tentavam fazer aquele ex-juiz. Quer dizer, nós temos que ajudar, todo mundo que está nos canais progressistas, todo mundo que está nos chats dos nossos canais, tem que ajudar a construir essa luta, né? Porque não vai ser fácil, não. A gente está comemorando essa semana, mas a Tatiana tem toda a razão. Não será fácil essa disputa. O Gilbert, e a manifestação dos militares após o discurso do Lula? Quer dizer, a gente está aqui falando que temos que continuar alertas, temos que continuar pressionando, principalmente o Supremo, para que mantenha o Fachin, para que declare a suspeição do ex-juiz Moro. E com relação à manifestação dos militares, eu estava ouvindo um zum outro dia que a gente pode sofrer como um golpe, que a Tatiana destacou, acho que muito precisamente, estamos sofrendo vários golpes, né? E não é de hoje. Se Lula, por acaso, vence a eleição, a gente poderia... Você acha que a manifestação dos militares vai nesse sentido, de que a mestra de história Tatiana sabe melhor que nós, né? Como é que é? Não pode se candidatar não vai ganhar, se ganhar não toma posse, né? O Brasil já teve essas frases na sua história. Você acha que a gente corre esse risco, ou Gilbert?
Eu quero antes mandar um grande abraço aqui, Eduardo e Tatiana, para o Paulo César Ribeiro, que é um professor lá do Rio de Janeiro, que é um parceiro do nosso canal. É ele que apresentou a Juliana da UP para nós, que vai estrear essa semana agora uma coluna aqui no canal, diretamente da favela lá em Niterói. Paulo César Ribeiro, um grande beijo para você, cara. Muito obrigado. Você está sempre... Ele apoia vários canais, ele se torna membro em vários canais, né? Muito obrigado. Eu vou fazer igual no nosso canal aqui. Obrigado, Wagner Campelo. Obrigado à Rede Bolivariana. Gostei desse nome. Muito obrigado, Francisco de Assis Torres Silva. Olha, eu acho... Vamos pegar o Lula de novo. Vamos pegar o Lula novamente. O militar... Primeiro, o Zé Disseu dá uma aula sobre essa questão. O Genuíno também. O Zé Disseu e o Genuíno são os melhores caras da esquerda para falar dos militares dentro da política. E eles, quando eles falam, a gente vai enxergando, né, eles falando. Mas o Lula, na fala dele, primeiro ele falou da reestruturação de todas as áreas, das 3 Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Ele deu, cara, foi uma porrada. Segundo ponto que eu acho que é interessante a gente observar, o discurso que foi feito contra foi de um de pijamas, o general de pijamas, de dentro do clube militar, de onde vem o Mourão. De onde vem o Mourão? Quando eu estava dando aula no setor leste, na L2 Sul, lá em Brasília, eu levei vídeos desses caras antes do golpe. Eles faziam discursos dentro do clube militar nazistas, discursos nazistas. Esses militares, eles não servem para nada. Esses militares aposentados, e não são todos. Aí é a segunda parte da minha fala. Outro ponto importante, dentro da área militar, das 3 Forças Armadas, tem muita gente, não sou eu que digo isso, são os caras que entendem. Tem muita gente que não aceita. Eles estão com medo, infelizmente, de colocar a cabeça fora. Então, esse discurso que foi feito, que o 247 deu uma certa repercussão, eu não falei, eu faço questão de não falar de um cara desse, foi do clube militar. Do clube militar. Eu tenho certeza não que a gente não tem bola de cristal, mas os militares sabem. Tirando o Mourão, que foi transferido, se não me engano, pela Dilma. Por isso que ele ficou puto com a Dilma. Tirando esse cara que está na cadeira de rodas aí, que Lula deu uma chamada dele, ligado àquela operação no Haiti, que eu não vou detalhar aqui, porque é muita violência, vai estragar a tua live. Tirando esses caras aí, esses que estão dentro desse governo de extrema-direita, grande parte da área militar, para muitos especialistas, não concordam com esse governo, não concordam com o discurso de ódio, não concordam com os ataques ao Supremo, não concordam com o pedido de intervenção militar, não concordam. E, para terminar, voltando ao Lula, Lula disse, o militar tem que ir para os quartéis e defender as nossas fronteiras. As nossas fronteiras. De ataque, até o Lula brincou, quem que vai atacar hoje em dia? Não vai nem ter guerra, porque ninguém quer mais guerra. Nem o sistema capitalista que fez a Primeira Guerra, que fez a Segunda Guerra, que fez a Guerra do Vietnã. Acho que não o sistema capitalista... A Guerra da Coreia. Acho que não o sistema capitalista quer mais isso. Então não tem guerra, mas tem que voltar para os quartéis. Lugar de militar é no quartel. Lugar de militar é no quartel. Lá, e pegar a Constituição, colocar debaixo do braço, abrir, não sei qual é o artigo, abrir, todo dia dormir, quando for dormir, ler e sonhar com o artigo que diz que eles são os protetores das fronteiras brasileiras, e só. E os soldados, coitados, vão pintar os meios fios de branco. É mais ou menos isso, Eduardo. E tomar leite condensado. Exato. Maravilha, Kilbert. Olha só, quero agradecer muito ao professor Paulo César Ribeiro, que acabou de se tornar novo membro aqui do canal, cumprindo com o que o Gilbert falou. Ele é um apoiador contumaz de todos os canais progressistas de esquerda. Muito obrigado pela sua presença, Paulo César. Paulo França elogiando aqui o gato da Tatiana. Esse é o Kizar.
O nome dele é bizarro, porque ele é um parasita, ele não faz absolutamente nada. Eu até queria mudar o nome dele para outro nome aí, mas eu falei, não vou fazer isso com o coitado, né? Deixa Kizar mesmo, porque pelo menos tem uma representação histórica. Ele não faz nada, só no dia da live, dia de live ele anda, agora o resto do dia ele fica ali, ó, morto. Aí no dia da live ele levanta, eu acho que ele quer participar, só pode. Maravilha. Olha a Célia aqui. Vamos beber vinho para comemorar a elegibilidade do Lula sem perder. Só mandar um beijo para essa pessoa para lá de especial. A Célia Mara é uma grande companheira. A gente começou junto a militar no canal, lá no Blog da Cidadania, com o Eduardo Guimarães. Nos conhecemos militando dentro do blog. A gente fala que nós somos as flores da democracia, ou as doidinhas da militância, que a gente invade mesmo os canais progressistas para dar força, pedir like. O Gilberto sabe disso, que eu sou uma infiltrada, né, dentro dos canais. E a Célia é uma querida. A Célia, assim, a gente se conheceu, não nos conhecemos pessoalmente, mas ela está sempre presente no Resistência, agora está presente aqui. Flor, ó, um beijo. Acabando essa pandemia, eu quero você aqui em casa, para um feminivinho, para uma roda de vinho. Você é uma maravilhosa. Muito obrigada pelo seu apoio, sempre. Tá aí uma mulher de luta, de garra, sempre presente, sempre militando. Só para a gente fechar aqui com o meu afeto. Maravilha, Tatiana. O professor Paulo, o gato pode se chamar Paul Lafargue, genro de Marx e autor de O Direito à Preguiça. Mas ele é só a preguiça, gente. Pode ser ócio também, né? A gente pode chamar ele de ócio. O ócio, mas no caso dele não é criativo, né? Não é mesmo. Meu Deus. Dizem que os bichos fazem a nossa energia. Eu acho que como eu sou muito ligada no 320, ele fica assim. Tatiana, vamos falar que infelizmente tem que falar desses personagens também, né? Que orbitam na vida política nacional, apesar de eu achar que esse já podia ter sido excluído da política. O ainda, incrivelmente, deputado federal por Minas Gerais, aquele ex-governador golpista, perdeu a eleição para Dilma Rousseff, eu me recuso a falar o nome, dá uma declaração hoje dizendo que o PSDB deveria abrir mão de ter candidato para também participar dessa uma coligação mais ampla nisso que eles chamam de centro, e, inclusive, até se for o caso, apoiar Ciro Gomes. Queria que você comentasse essa declaração e que o Lula, realmente, a presença do Lula mexe com todo mundo. Vou fazer uma confissão aqui para vocês. Eu tenho um grande amigo, é meu irmão, eu sou padrinho de um dos filhos dele, ele é padrinho de um filho meu, mas é um cara de direita, né? Liberal, mas nunca foi um cara tão ligado à política, né? E a gente tem um grupo de amigos de WhatsApp, rapaz, desde o discurso do Lula, ele não para de falar de política. É incrível como o Lula mexe com a cabeça das pessoas. Ele, além de nos trazer esperança, em alguma parcela ele mete um medo danado, né? Então, Tatiana, o que você tem a dizer a respeito, por favor? Nossa, que pergunta maligna, hein? Logo para mim. Em relação a esse... Lula, desculpa te interromper, só para dar essa notícia, se o pessoal ainda não sabe, o Lula acabou de tomar a primeira dose da vacina. Então, vamos lá, Tatiana, está contigo. Bom, esse nominável aí, né, que adora, eu falo assim, tem uma grande carreira na política, eu acho que já dá para sacar, né, que faz carreira, literalmente, no processo político, né, vamos dizer assim, para não nomeá-lo. Eu realmente acho que agora essa questão da frente ampla a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente vai escolher para poder compor essa frente ampla, né? A gente não pode cometer o mesmo erro que fizemos de se aliançar com qualquer pessoa, né? A gente já viu quem são os ratos, nós sabemos são todos nomináveis, então eu não sou contra uma aliança, uma frente ampla, mas com muito cuidado com quem se faz, né? Esse fazedor de carreira, eu me nego a comentar qualquer coisa sobre, porque ele é o responsável pelo golpe do governo Dilma, né? Ele foi o grande responsável, foi ele que não aceitou o processo da democracia, foi ele que não aceitou perder um moleque mimado,
que não aceitou uma mulher a assumir pela segunda vez o maior cargo do executivo. Então, para esse moleque mimado, eu me recuso, inclusive, a falar sobre, porque isso não é atitude de um estadista, seja dentro da Câmara dos Deputados, seja no Senado, seja no Executivo. Infelizmente, ainda temos figuras como essas nos representando, mas é uma pessoa que eu acho que não deve compor a Frente Ampla, porque foi o responsável, sim. É muito bom sempre lembrar a fala do Jucá, né? Com STF e com tudo, né? Uma pessoa que, inclusive, ameaçou de morte publicamente o próprio primo, ou seja, nós temos aí literalmente um bandido anunciado aos quatro ventos, e como comprou uma frente ampla com um inominável desse? É bem complicado, é bem complicado. Eu acho que é o momento de se fazer alianças, mas alianças selecionadas, para a gente não cair no mesmo erro que nós caímos. Foi justamente por causa dessas alianças, dessa aliança, digamos, uma aliança sem critério, que nós estamos no quadro que nós estamos hoje. Então, toda aliança faz parte do jogo democrático, não existe democracia, não existe política sem aliança, lembrando que não somos inimigos, somos adversários, mas nós temos figuras que já mostraram a que veio. Já mostraram seu projeto, já mostraram para que e por quem estão aí, e não são figuras que eu acho que devam compor a frente progressista, porque de progressista não tem nada, eles têm de golpistas. Maravilha, Tatiana, concordo plenamente com você. E o pessoal aqui no chat, o Roberto Volney, está dizendo que nem PSDB e parte do Centrão vão de Ciro Gomes. E ele está arriscando aqui um palpite que a chapa vai ser Ciro e Mandetta ou Ciro e Hulk. É um bom palpite, viu, Roberto? Ô, Gilbert, para a gente encaminhando para o final dessa live, muito boa, sempre com a sua presença ótima, e agora com a Tatiana, que vai voltar, se Deus quiser, muitas vezes aqui. Só chamar. E essa notícia que saiu, porque a Tatiana falou com toda a razão do Jucá, com a STF, com tudo, e ontem saiu a notícia de que o ex-presidente do Supremo, Dias Toffoli, foi ao general Vilas Boas garantir que Lula não seria candidato em 2018 e, pior, que ele não sairia da prisão antes das eleições. Eu achei muito grave essa revelação e pouca gente está falando sobre isso. Eu queria te ouvir, Gilbert, depois ouvir a Tatiana para a gente ir para o encerramento, por favor. Eu queria, se você me permitir, Eduardo, falar um pouquinho da questão anterior. O Breno Altman, que vai estar conosco aqui, se não me engano, segunda ou terça-feira. É a segunda vez que ele vai voltar, que ele vem ao canal. É um dos caras que fala o seguinte: Lula, a política brasileira, principalmente depois que Lula saiu da prisão, orbitou e orbita em torno de Lula ser ou não candidato. Por mais que Ciro odeie isso, né? Por mais que o Dória que não é nada, Dória nem em São Paulo tem força, Dória não tem chance nenhuma, na minha opinião. Mas o Ciro, ele morre de ódio disso, ele sabe que Lula entrando no jogo político, as chances de Ciro são muito pequenas. Os seguidores de Ciro, que também nós temos seguidores de Ciro no nosso canal, são muitos, homens e mulheres. Eu tenho muito respeito por eles e por elas. Mas o Ciro sabia e sabe que se Lula entrar como está no jogo, ele está no jogo, as chances diminuem, as chances de Ciro diminuem. Só que tem uma coisa que o Roberto Volney, que está toda quarta-feira conosco aqui no canal, às 15h45, o Roberto Volney está chamando, que o Breno também fala, Lula joga Ciro para a direita, empurra. O Ciro sempre foi de direita, de uma certa forma. Quem é cirista que está aqui, me desculpem, é só pegar a história do Ciro. Ele tem 8 partidos políticos e o berço dele, como a Tatiana falou, é a Aliança Renovadora Nacional.
o Ciro vai ser jogado como está sendo jogado, como o Roberto está falando, o Breno fala, para a direita, ou ele não tem chance nenhuma. Então, vai ter essa articulação política aí, com o Ciro sendo empurrado para lá. É uma pena. Aí tem gente que da esquerda e vai me criticar agora. É uma pena, porque eu acho que ele tem condições de não, talvez não um candidato com a cabeça de chapa, mas ele está aqui no projeto. Ele não está pensando no país? Ele não está pensando na classe trabalhadora? Ele não está pensando no nacionalismo, como ele defende, no desenvolvimento nacional, como ele fala tão bem? Então, ele vai ter que abrir mão da questão individual, dessa coisa do ego dele, que extrapola toda hora, né? E enxergar isso. Em relação ao Toffoli, eu não li essa matéria ainda, eu li a chamada, se não me engano, foi ontem. Mas é aquilo, é a confirmação daquela fala histórica que vai para os livros, né? Nossos meninos e meninas vão ler sobre isso nos livros de história, com o Supremo, com tudo, né? Isso é a confirmação de que a Suprema Corte entrou no jogo do golpe, entrou no golpe, né? Eu vou ligar o meu computador na tomada, está desligando aqui, tá? Desculpa. Fica tranquilo aí, Gilberto. Vamos, assim, falando em Ciro Gomes, desculpa interromper, mas e aí veio algo que perpassa a política dos corpos, que foi a fala do Ciro em pleno dia 8 de março, né? A gente não pode esquecer também. 8 de março, o Ciro me dá uma declaração nacional que a Dilma foi um aborto da democracia. E aí eu pergunto para você como que um estadista, se realmente ele se propõe a ser um estadista, como um estadista vai governar para 52% da população, falando que uma mulher como Dilma Rousseff, com a história que tem, por tudo que passou, foi um aborto da democracia? É esse tipo de estadista que nós queremos? Então, fica a minha provocação aí. Infelizmente, é o que o Gilbert falou mesmo, infelizmente, porque o Ciro é um grande constitucionalista, eu reconheço a inteligência, eu reconheço toda a carga de intelectualismo que ele traz, mas o ego, infelizmente, subiu a cabeça do Ciro, né? O ego, eu falo assim, ficou magoadinho desde o governo Dilma, porque não foi indicado, né? A promessa era para que ele assumisse a presidência, e o Lula teve uma grande sacada de colocar uma mulher, né? E aí ficou magoadinho, transformou essa mágoa em uma mágoa política, em algo pessoal, e vai naufragar. A verdade é essa, porque se o Ciro vai ser empurrado para a direita e vai naufragar. Eu falo isso não é por vingança, não é por ressentimento, é pela própria história mesmo. Quando você vê estadistas com essa postura política, né, aquela coisa de um pé aqui, outro pé ali, né, um pé na barca da esquerda, um pé na barca da direita, meu amigo, uma hora a barca vai abrir e você vai morrer afogado. Então, Ciro ou ele repensa a vida dele, vai para Paris, fica uns 4 anos por lá repensando, e depois volta com uma consciência de gênero, de classe melhor, aí ele será bem-vindo dentro da nossa aliança. Só para a gente deixar essa provocação. Não, maravilha, Tatiana, maravilha. Eu acho o seguinte, eu concordo com você, o Ciro é um cara que hoje é um sujeito preparado, ele estuda muito, ele lê muito, mas ele não tem uma coisa que é fundamental para ocupar um cargo desse tamanho. Ele não tem inteligência emocional nenhuma, ele é um trapalhão completo. E eu vou fazer uma comparação aqui, aqueles que gostam do Ciro, não pensem que eu estou comparando integralmente uma figura com a outra, mas ele reage a situações, às vezes, quase que como um Bolsonaro reage. E aí não dá. Você vê o ex-presidente Lula está sempre aberto a conversar com todos, e por mais que se provoque, ele é incapaz de falar mal do Ciro, né? Por mais que o Ciro fale mal dele, já ficou 580 dias preso, e já foi preso lá na década de 70. Então tem que lembrar disso, e o cara continua aí agregando, chamando para conversar.
Exatamente, porque o cara sabe da situação da população do Brasil hoje que nós estamos vivendo. É esse que tem que ser o olhar. Não pode ser no seu próprio umbigo, como o Ciro, né, o Tatiana, o Gilbert. Pessoal, a gente já está indo para o final, quase 1 hora de live. E eu quero, até em homenagem à presença da Tatiana e de todas as mulheres que nos honram com sua audiência, a gente hoje tem falado muito do histórico discurso do ex-presidente Lula quarta-feira, e que foi de fato, mas a gente nunca pode deixar de ressaltar o histórico discurso da ex-presidenta Dilma no dia do golpe, no dia que estava saindo do Palácio do Planalto, onde ela fez todas as previsões, que não iam deixar pedra sobre pedra, iriam destruir direitos sociais, iriam atacar a Petrobras, sangrar a Petrobras. Quer dizer, está tudo ali. O que aconteceu no Brasil de 2016 até 13 de março de 2021 é só vocês ouvirem o discurso da ex-presidenta Dilma Rousseff, uma mulher, uma lutadora, uma honra gigantesca e que foi vítima de uma enorme injustiça aqui no Brasil. Gilbert, eu vou te passar a palavra te agradecendo mais uma vez muito ao Givalber por essa parceria. Tá? Muito obrigado por dedicar aqui 1 hora do seu tempo conosco, pelas sempre suas ótimas considerações, e eu vou te passar a bola para a sua consideração final, Gilbert, por favor. Muito obrigado, a gente que agradece demais mesmo, é uma honra estar aqui. Eu quero dar um abraço bem aqui rapidamente para o Júlio Menezes. Eu conheci ontem numa live, Júlio Menezes, que esteve lá no nosso canal, e ele gosta muito, pelo jeito que ele fala, da América Latina e da América do Sul. E a gente precisa criar uma rede de canais também, incluindo os canais da Colômbia, da Bolívia, do Chile, da Venezuela, do Uruguai, né? Todos os países aqui, a Bolívia, o Paraguai. A gente vai tentar fazer isso, tem que aprender espanhol, mas quero agradecer demais. Eu quero agradecer demais a você. Eu gostei, cara, adorei estar aqui, junto com a Tatiana. É muito bacana a gente ouvir a mulher falar do jeito que essa mulher fala e que as companheiras ao redor dela falam, das mulheres que a gente conhece. Ela lembrou de falar da Dilma. O presidente da República, ou um cara que se propõe presidente da República, não pode, ninguém pode. Mas um cara dizer o que disse da Dilma essa semana, o Lula falou também sobre isso, quer dizer, e isso é ele que perde, né? Ele que perde. Pega os números do Ciro para você ver nas eleições. Não tem condição. Ele está tentando se viabilizar direito, mas não tem condição. E esse tipo de fala, contra uma mulher como a Dilma, é realmente um absurdo. Então, eu quero te agradecer demais, agradecer a Tatiana Cury por ter topado. Na hora que eu chamei, Givaldo, ela topou na hora. É muito bacana essa disposição dela para essa luta aqui nas redes sociais. E eu te digo uma coisa, a gente está completamente a seu dispor. Chama a gente vai conversar, vamos tentar construir essa rede que você e o Paulo defendem tanto, tá bom? Obrigado. Obrigado, Paulo. Um beijão, Paulo. Maravilha, Gilbert. Eu quero também falar aqui, o Gilbert já lançou a bola. Ô, Júlio, vamos montar isso aqui com o Gilbert, com a Tatiana, fazer esse pool de canais, trazendo canais da América Latina. É muito importante isso que o Gilbert está anunciando, está falando. E o Júlio podia ser essa ponta de lança aí, hein, Gilbert? Hein, Tatiana? Para nos ajudar a trazer. Claro. Quem sabe ele mesmo, ô, Júlio, fazer coragem de um programa com esses canais aí, com pessoas desses lugares, transmitindo no Feminivinho, no Resistência Contemporânea, e lá no Rodas de Conversa. Tá bom, Júlio? Vamos pensar nisso e entra em contato com a gente. Tatiana, olha... Eu vou colocar, desculpa, Dora, rapidamente, eu vou colocar tanto no nosso como no canal Feminivinho, como se fosse ao vivo essa live aqui. Vou conversar com a Anne daqui a pouco. Vamos ver se até amanhã a gente coloca no Feminivinho e até segunda-feira no nosso canal, tá? Como se fosse ao vivo. Lembrando que no Feminivinho, que inaugura a primeira vídeo que a gente posta no Feminivinho é justamente essa fala da Dilma, logo depois do impeachment, tá? O golpe, ele é misógino, o golpe, ele é político, o golpe, ele é econômico, e o golpe teve um corpo, o corpo feminino, o corpo de uma mulher. Então, eu acho bem legal, acessem o Feminivinho lá, que é o que abre a nossa revolta. Aquele canal veio a partir de uma revolta, né? Foi onde a gente realmente começou a militar nas redes, a gente sempre militou
no corpo a corpo, dentro de sala de aula. Deixa eu mandar um beijo pro pessoal da padaria ali do Biscoito Pereira, eu esqueci de falar. Um beijo, pessoal do Biscoito Pereira, que cheguei lá hoje para comprar o pão, estavam reclamando, eu falei, relaxa que tudo vai mudar, o gigante vacinou, Lula tá livre, é vivo Lula, e eles e o pessoal animou, e eu já saí gritando Lula livre na padaria, os Minions desesperados com aqueles olhares assim, né? Apedreja, Geni! Né? Mas tem... E o pessoal, se inscreve aí, TV Resistência Contemporânea Lula Livre. Vamos embora, tem que ser assim. Excelente, Tatiana, seu astral. Então, um abraço a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Biscoito Pereira, como eu prometi que ia falar, o gigante acordou. Olha, adorei te conhecer, adorei a conversa, muito obrigado pela tua presença. Quero muito pedir inscrição para o Feminivinho e vamos tentar transmitir os seus programas do Feminivinho aqui também no canal Resistente. O Gilbert vão fazer essa ponte aí contigo e eu vou pedir para o Gilbert, do Gil Roberto, passar o teu contato no WhatsApp aqui para a gente ir ajeitando isso. A gente tem que formar a gente tem que ajudar ao ex-presidente Lula, é assim, né? Da forma que a gente pode. Vamos formar essa rede, vamos trazer mais gente, vamos informar melhor. Pessoal, quero agradecer. A de sexta-feira, desculpa, cara, a de sexta-feira que vem, às 20 horas, do Feminivinho, você já pode ir pensando aí, na hora que a gente fizer, o Givalber fizer a capa do Feminivinho de sexta, eu já mando para você programar no Resistência, tá bom? Maravilha. Pede para ele mandar o link do YouTube também, que aí a gente transmite. Tá. Agora, é com uma taça de vinho, Tatiana? Não. É super tranquilo, é maravilhoso. Que sexta-feira, 8 horas da noite, você militar, depois de assim, trabalho, que é o que eu falo, gente, a gente não trabalha só no canal, né? Todo mundo aqui tem uma profissão fora. Nós mulheres trabalhamos, assim, a quíntupla jornada de trabalho. Quando a gente propôs o Feminivinho, eu falei, gente, eu até faço, mas... Pelo amor de Deus, tem que ter uma contrapartida de um vinho. E é super interessante, porque é bem informal, é uma roda de diálogo, né? É mesmo, todo mundo vem com vinho na mão, a gente pede. Se não gosta de vinho, vem com cerveja, vem com cachaça, catuaba, aguardente, vale tudo, vale água, vale o que você tomar. O importante é querer debater, é querer refletir, é querer dialogar. Essa é a proposta do canal. Tá? Maravilha. Vamos lá todos se inscreverem no Feminivinho, no TV Resistência Contemporânea, no Rodas de Conversa da Paraíba e no canal Resistente. Pessoal, quero me despedir de todos, agradecer demais ter te conhecido, Tatiana, uma enorme alegria. Foi meu. Nosso querido companheiro aqui de luta. Muito obrigado. Givalber, um grande abraço a você, um grande abraço a todas e todos que estão nos assistindo e um bom resto de sábado, um bom domingo para todos. Beijo grande. O gigante acordou. O gigante acordou. Valeu, gente. Beijão. Obrigada, gente.